Imagine-se à beira de um lago tranquilo ao amanhecer. A brisa suave acaricia seu rosto enquanto o sol nascente pinta o céu com tons de laranja e rosa. Agora visualize um grupo de pescadores exaustos e desanimados, retornando de uma noite inteira de trabalho árduo sem nenhum peixe para mostrar. Esta cena serena está prestes a se transformar no cenário de um dos milagres mais impressionantes de Jesus. Estamos na Galileia, no 1º século depois de Cristo. O lago em questão é o Mar da Galileia, também conhecido como Lago de Genezaré. Este corpo d'água era o centro da indústria pesqueira local e fonte de sustento para muitas famílias da região. Entre esses pescadores estava Simão Pedro, um homem comum prestes a ter um encontro extraordinário que mudaria o curso de sua vida. Jesus já havia começado seu ministério público e estava ganhando popularidade rapidamente. As pessoas se reuniam em multidões para ouvi-lo falar, ansiosas por suas palavras de sabedoria e esperança. Naquela manhã, Jesus estava ensinando às margens do lago, e a multidão era tão grande que ele precisou de um lugar melhor para falar. Foi então que Jesus avistou 2 barcos na praia. Os pescadores haviam acabado de desembarcar e estavam lavando suas redes. Jesus entrou no barco que pertencia a Simão Pedro e pediu-lhe que o afastasse um pouco da margem. Dali, sentado no barco, Jesus continuou a ensinar a multidão. Quando terminou de falar, Jesus se voltou para Simão Pedro e disse algo surpreendente. Vá para águas mais profundas e lance as redes para pescar. Imagine a reação de Pedro. Ele era um pescador experiente e sabia que as melhores horas para pescar já haviam passado. Além disso, eles tinham trabalhado a noite toda sem pegar nada. Pedro respondeu: Mestre, trabalhamos a noite inteira e não pegamos nada. Mas por que és tu quem está dizendo isso? Lançarei as redes. Estas palavras de Pedro revelam uma mistura de dúvida e fé. Ele reconheceu a improbabilidade de sucesso, mas escolheu confiar em Jesus. O que aconteceu em seguida foi além de qualquer expectativa. Quando lançaram as redes, capturaram uma quantidade tão grande de peixes que as redes começaram a se romper. Pedro e seus companheiros ficaram atônitos. Eles chamaram seus parceiros no outro barco para ajudar, e logo ambos os barcos estavam tão cheios de peixes que começaram a afundar. Diante deste milagre incrível, Pedro caiu de joelhos diante de Jesus, dizendo: Afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pedro foi tomado por um profundo senso de reverência e indignidade na presença do divino. Ele reconheceu que estava diante de alguém muito além de um mestre comum. Jesus, com compaixão, respondeu: Não tenha medo. De agora em diante você será pescador de homens. Com estas palavras, Jesus não apenas acalmou os temores de Pedro, mas também o chamou para uma nova missão de vida. Este evento extraordinário teve um impacto profundo não apenas em Pedro, mas também em seus companheiros, Tiago e João. O texto bíblico nos diz que eles deixaram tudo e seguiram a Jesus. Imagine a magnitude desta decisão. Eles abandonaram sua fonte de sustento, seu modo de vida familiar, para seguir este homem que demonstrou um poder tão incrível. A história da pesca milagrosa nos ensina várias lições importantes. Primeiro, nos mostra o poder da obediência. Pedro poderia facilmente ter rejeitado o pedido de Jesus, baseando-se em sua própria experiência como pescador. No entanto, ele escolheu obedecer, mesmo quando parecia ilógico. Esta obediência abriu as portas para um milagre. Em segundo lugar, vemos como Deus pode usar nossas habilidades e experiências cotidianas para seus propósitos maiores. Jesus não pediu a Pedro que fizesse algo completamente estranho a ele. Em vez disso, usou a pesca, algo que Pedro conhecia bem, como um ponto de partida para uma chamada maior. Terceiro, a história ilustra como Deus pode superar nossas expectativas. Os pescadores esperavam voltar de mãos vazias, mas Deus providenciou uma abundância além de seus sonhos mais ousados. Isso nos lembra que Deus é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos. Como diz Efésios 3:20. A reação de Pedro ao milagre também é instrutiva. Em vez de se gabar ou se orgulhar, ele foi humilhado pela presença do divino. Isso nos ensina sobre a atitude adequada diante do poder de Deus, uma mistura de admiração, humildade e reverência. Por fim, o chamado de Jesus para Pedro, ser um pescador de homens, nos lembra que Deus frequentemente nos chama para uma missão maior. Assim como Pedro foi chamado para usar suas habilidades de pesca de uma nova maneira, nós também somos chamados a usar nossos talentos e experiências para o reino de Deus. Esta história tem ecoado através dos séculos.
inspirando incontáveis pessoas a confiar em Deus, mesmo quando as circunstâncias parecem desfavoráveis. Ela nos encoraja a dar um passo de fé, a obedecer mesmo quando não entendemos completamente, e a estar abertos para as formas surpreendentes pelas quais Deus pode trabalhar em nossas vidas. Hoje, enquanto enfrentamos nossos próprios desafios e incertezas, podemos nos lembrar da pesca milagrosa. Talvez estejamos em nossa própria noite de pesca infrutífera, cansados e desanimados. A mensagem desta história é clara. Quando obedecemos à voz de Deus, mesmo em face da dúvida ou do ceticismo, podemos experimentar bênçãos além de nossa imaginação. Que possamos, como Pedro, estar dispostos a lançar nossas redes mais uma vez, confiando que Deus pode transformar nossa obediência em abundância. E que estejamos abertos ao chamado de Deus em nossas vidas, prontos para deixar o familiar e seguir Jesus em uma jornada de fé e propósito. A pesca milagrosa não foi apenas um evento isolado na vida de Pedro. Foi o início de uma jornada transformadora que o levaria a se tornar um dos apóstolos mais influentes da igreja primitiva. Através deste encontro com Jesus, Pedro aprendeu lições de fé, obediência e confiança que o sustentariam ao longo de seu ministério. Essa história nos lembra que Deus frequentemente trabalha através do ordinário para realizar o extraordinário. Ele usa pescadores comuns para mudar o mundo, transforma fracassos em triunfos e converte a escassez em abundância. O mesmo Deus que encheu as redes de Pedro com peixes está pronto para encher nossas vidas com seu propósito e bênção. Que a próxima vez que nos sentirmos tentados a desistir, possamos nos lembrar de Pedro e suas redes vazias. Que possamos ouvir o chamado de Jesus para ir mais fundo, para tentar mais uma vez, para confiar além de nossa compreensão. Pois é nestes momentos de obediência fiel que os milagres acontecem e nossas vidas são transformadas para sempre.